Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Eu sou Adolfo Clay, você está no canal Corsário. Quem quiser fazer uma doação via Pix, se encontra no comentário fixado aqui. E eu vou estar compartilhando essa live agora com meus parceiros aqui de grupos de WhatsApp. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, se torne membro, tá? Se torne membro aqui do canal. Ou você pode entrar em contato comigo e fazer alguma doação e eu te adiciono no grupo de apoiadores do canal mensal aqui. Beleza? Bora trocar uma ideia? Meus apoiadores estavam me criticando esses dias por que eu demorei tanto ou por que eu não estava fazendo lives, né? Os caras querem que eu faça live todo santo dia. E eu vou ser sincero, eu não consigo fazer live todo santo dia. Eu não consigo. Eu não vou mentir para vocês, eu não consigo. Para mim é muito pesado, é muito difícil. Eu dependo muito do meu trabalho, né? E é aquilo, né? Eu dependo do meu trabalho. E o que acontece? Então, como há essa dependência, eu não posso. Como que eu posso dizer? Eu não consigo fazer live todo dia. Inclusive mesmo, por exemplo, o vídeo que eu postei ontem, de 40 minutos acerca do Fábio Sabino, eu passei pelo menos 3 dias estudando, analisando, revendo, porque a gente sabe que a lapada é dura, né? Se eu falo daqui, a resposta pode ser dura. Então, a gente tem que estar pelo menos minimamente preparado, né? Minimamente preparado e pensar, repensar e por aí vai. Mas teve um comentário muito fascinante, e é por isso que eu estou aqui, que eu achei legal, né? O cara comentando, a galera da crítica textual não se importa muito com teologia sistemática, isso, aquilo. E eu vou explicar por quê. A crítica textual, ela é uma área da exegese, entende? O assunto crítica textual, ela na verdade, ela é ocupada pelo exegeta. Quem trabalha com crítica textual, normalmente é alguém habilitado a trabalhar com exegese. E quem trabalha com exegese, crítica textual, sempre está trabalhando com teologia bíblica. Teologia bíblica. O, o, os nossos teólogos sistemáticos, os pastores evangelistas e tal, normalmente eles não trabalham com teologia bíblica, sabe? O cara que trabalha com evangelismo, ele não trabalha com teologia bíblica. O cara que se preocupa com a teologia sistemática, é difícil ele trabalhar com teologia bíblica. Então, você tem essa diferença. Então, enquanto a gente está aqui lutando, estudando grego, estudando hebraico, crítica textual, lidando com o texto, com a tradução do texto, com a possibilidade de tradução, com a hermenêutica e tal, com regras para entender isso, com livros e tal, o cara que é evangelista, ele não tá nem aí, pô. Salve, Galvão, beleza? Tamo junto. O cara que é o cara que tá lutando para ser pastor, ele não tá nem aí para grego. Entende? Não tá nem aí. Então, o que acontece? São áreas diferentes que trazem resultados diferentes. Entende? Então, o teólogo bíblico, o cara que trabalha com teologia bíblica, que é grego, crítica textual, exegese, hermenêutica e tal, a mentalidade dele, o foco dele é diferente. É diferente. O sistema de pregação é diferente. O exegeta, ele não fica contando história da própria vida. Entendeu? Ele não fica contando história da própria vida. Essa é a verdade. O teólogo bíblico, o teólogo que trabalha com exegese, ele já chega metendo o pé no texto, porque ele quer explicar para você o que o texto significa. Já o evangelista, os outros teólogos, eles querem ficar contando a história da própria vida. Olha, porque Deus transformou minha vida. E não que isso seja importante, mas acabam se perdendo, esquecendo, acabam perdendo a essência do texto. A essência do texto bíblico. Nós estamos presos ao texto bíblico. Porque é o texto bíblico que nos fala de Jesus, da sua mensagem, da salvação e por aí vai.
O evangelista, ele pega a mensagem como um todo e tenta levar para as pessoas, mas ele não é um cara preocupado com as suas nuances. Então ele não vai ficar preocupado com qual tradução é melhor, não vai ficar preocupado se a Bíblia dele é confiável ou não, porque ele já confia, entendeu? Então são assuntos, assim, diferentes. Você colocar um teólogo bíblico, colocar um exegeta para conversar com um evangelista, meu amigo, é paulada atrás de paulada. Porque muitas vezes o evangelista vai usar o texto fora de contexto, o evangelista não vai ter uma visão ampla de um tema, né? E, assim, é triste? Não, não é triste, é porque são áreas diferentes. São áreas bem diferentes. Então, por exemplo, que nem eu trato aqui no canal coisas que o teu pastor nunca vai tratar no púlpito. E nem é para ser tratado. Crítica textual é um detalhezinho bem pequeno dentro do sermão. Que muitas vezes ele vai confundir, porque crítica textual exige tempo. Exegese exige tempo. Não é à toa que você não. É muito raro você ver um exegeta aqui no YouTube. Porque exegese não se faz no YouTube. Exegese se faz escrevendo artigo, né? E por aí vai. E me lembra me lembra muito bem uma vez que eu tive que bloquear um cara. Eu tive que bloquear um cara, sabe? Salve Macedão, Galvão. Aí agora. Aí o Macedo chegou, agora quero meus R$10, hein? Quero meus R$10, hein, Macedão? Ó o que chegou aqui, hein? Ó o que chegou aqui, ó. Bateriazinha da Bis. Já falei com o mecânico, terça-feira eu vou levar lá para ele instalar e ver o que tá fazendo a minha bizinha não acender as luzes. Tá? Então, quem puder dar uma força e um apoio para nós aí, fica aí o Pix aqui, tá? E caso alguém queira conversar ou trocar uma ideia, entende? Então, é isso, sabe? Tem assuntos da crítica textual, da exegese, que não vão caber dentro do sermão. E, na verdade, pode confundir um pouco mais. Não, Macedo, não acompanhei, cara. Eu só cheguei em casa, gravei 2 vídeos lá no Sagat Historiador, e depois já sentei aqui e já vim tentar preparar um vídeo, mas não ficou do jeito que eu queria. Então, simplesmente falei, vou fazer uma live, tá? Vou fazer uma live e trocar uma ideia com o pessoal, que já que vocês insistem tanto que eu faça as lives, né? Bora fazer live, né? E fora que live dá algum retorno, né? O pessoal ajuda aí com Pix, com Superchat, alguma coisa, né? Então, é isso aí. Fechou? Então, tamo junto. Tem 6 pessoas assistindo a live. Quem quiser comentar aí, sinta-se à vontade para comentar, tá? 6 pessoas assistindo, tá? E é isso. Fechou? Deixa eu ver aqui se teve. Cara, eu não conheço esses malucos, mano. Aí que tá. A gente pode fazer o seguinte, Macedão. Você já comprou os equipamentos que você falou que ia comprar? Compra os equipamentos e a gente faz uma live, mano. A gente faz uma live. O Nietzsche eu não li, cara. Juro, eu juro pra vocês. Eu não era um grande leitor quando era mais novo, né? E quando eu comecei a ler mesmo, eu foquei no estudo do grego. Então, eu conheço, por exemplo, estudos, gramáticas, livros de crítica textual, alguma coisa de exegese, mas literatura fora isso, mano, eu tô começando a conhecer agora, entendeu? É aquilo que eu falei lá no vídeo, né? Mas vou melhorar, cara. Daqui 10 anos, se Deus permitir, agora eu só tenho que terminar de ajeitar a bizinha e a gente volta a comprar uns livros, né? Comprar alguns livros mais, né? Adquirir algumas coisas, né? É que eu tô como você tá ligado, tem umas dividazinhas para acertar. A não ser que você mande uns R$200 para nós, como você fez da outra vez, né? Aí eu já fico mal acostumado, né? Você me deixou mal acostumado. Deixa eu lá pegar água para nós.
O negócio é que você tem que comprar lá o tricorno, tá, Macedão? E tem que mudar esse App Music aí, tá? Tem que colocar Macedão sem quipar, tá ligado? Raspar a cabeça, comprar um suspensório louco, muito louco, é R$14. Você compra um suspensório no Mercado Livre, compra um suspensório preto, pá, raspa a cabeça, coloca um tricorno e começa a meter uns vídeos aí na internet aí, né? Deixa de viadade. Você vai fazer o canal Macedão sem quipar, hein? Ou Judaísmo sem quipar. Cara, esse Macedo aqui, quem tá assistindo a live aqui, o Macedo, o moleque fala alemão, ele tá estudando letras português, alemão. O cara manja, estuda muito sobre o judaísmo, ele tava estudando sobre cabala lá no grupo, conversando na cabala. Isso quando ele não decide falar lá com o Jedi em alemão. Os caras não querem que eu fique sabendo o que tá rolando lá, os caras começam a falar em alemão lá. O cara é meio doido, mano, é meio doido, né? É, mas tem que mudar esse nome aí de Epic Music aí pra Macedão sem quipar, hein? Judaísmo sem quipar, com Macedão. Compra lá um negócio. É. Então, cara, Nietzsche não é o tipo de leitura que eu esteja pronto para fazer, né? Porque, assim, eu não vou mentir, me interessa muito mais estudar sobre o Império Romano e falar sobre o Império Romano do que ficar falando sobre Nietzsche. Nietzsche é mais para quem tá ligado com filosofia e tal, e eu não sou muito ligado. Inclusive, quem gosta muito de teologia sistemática é muito ligado à filosofia. Né? Ele é muito ligado à filosofia. Que aí, quando você pega o cara que trabalha com texto bíblico e exegese, ele fica um pouco mais distante disso daí. Né? Todo cara que eu conheço que mexe com grego, com hebraico, com crítica textual, com isso, com aquilo, inclusive até com judaísmo, os caras, tipo, literalmente, você só olha, só tem isso na biblioteca, não tem teologia sistemática. Não tem teologia sistemática. Eu me lembro quando eu fui na biblioteca do meu professor de hebraico, mano, não tinha uma teologia sistemática lá. Aí você olhava para os livros, crítica textual do livro de Esther, um monte de coisa, ixi, mano, era da hora. Né? Eu tenho que ler primeiro Platão, né? O Banquete. Eu tenho que primeiro ler isso aí, né? Aí, ó. Aí já lê Nietzsche no original, exatamente. Né? O livro que o Macedão também falou que vai ler é Mein Kampf, né? É. Então, a questão é essa, né? A questão é essa. E por que eu digo que a exegese e a crítica textual são fascinantes? Porque cada vez mais que você se afunda, se aprofunda nisso, você começa a enxergar o texto de uma maneira mais interessante, uma maneira que só você vê. Qual que é o difícil disso? O preço e o desgaste que a gente paga, né? A gente paga um preço muito alto por ter essa postura, né? Por se prender ao texto, porque muitas vezes as pessoas elas não estão presas ao texto, elas estão presas ao dogma. E qualquer coisa que vá de encontro com o dogma, aí, mano, você arrumou confusão, hein? Aí você arrumou confusão. É um bagulho que chega a ser complicado. Chega a ser complicado, né? Então, é isso. Né? Mas vamos lá, Galvão tá aqui, o Macedão, 5 pessoas assistindo, então tem mais 3 pessoas aí que só tá vendo, não tá comentando. Comenta aí, cara. Será um prazer ter vocês comentando aí, trocando uma ideia. Então, tem coisa que se eu não fosse um estudioso, não é que eu seja um grande estudioso, mas se eu não estudasse esses assuntos que eu tô comentando com vocês, exegese, hermenêutica e tal, e crítica textual, tem coisa que eu não saberia responder. Tem coisa que não seria nem produzida aqui na internet, né? Mas vamos lá. Qual a diferença do teólogo da teologia sistemática para o exegeta teólogo bíblico? É que um se prende ao texto e o outro se prende à filosofia. Você pode ver, o teólogo sistemático, ele pega um texto e começa a filosofar em cima dele. Por quê? Porque ele quer saber até onde essa doutrina vai, ele quer desenvolver a doutrina.
Às vezes, para defender uma doutrina ou ao construir uma doutrina, ele tira o texto do seu contexto e força ele filosoficamente. Já o teólogo, o exegeta não, mano. O texto diz isso. No original ele diz isso. A possibilidade de tradução dessa palavra é isso. Então, possivelmente ele diz isso. Acabou. O exegeta normalmente ele vai fazer isso. A não ser que ele seja um pouco tendencioso, então ele queira puxar para um lado ou para o outro, né? Então pode acontecer também, mas normalmente o exegeta ele fica preso ao texto. Tanto que quando a gente põe um cara que gosta de teologia sistemática para conversar com o exegeta, quem é que ganha sempre? O exegeta. Você pega lá nos debates do Vejam Só, sempre os exegetas, os caras que mais mexem com exegese são os que moem todo mundo. Vailate, Sérgio Monteiro. Cara, você vê, não dá cheiro. Você fala, nossa, mas por quê? Porque você olha pro Vailate, o cara ele toda hora tá falando de grego, de hebraico, né? Conhece teologias bíblicas, conhece vários assuntos, né? Já o cara que mexe com dogma, os caras mais dogmáticos, eles não se preocupam muito com isso. E aí, quando eles vão aplicar ou explicar um texto, eles não têm um fundamento firme e forte. Entende? Mariazinha? Ah. Entende? Então, qual que é a diferença? É que um fica preso no texto e o outro fica preso no dogma. Essa é a diferença. Simplesmente assim. Qual a melhor crítica textual do Novo Testamento? Bom, depende, cara. Depende, Carneiro. Pra quê? Qual que é o nível? Tipo, se o cara for iniciante, a melhor crítica textual que tem é a história do texto bíblico de Pedro Apolinário. Agora, você quer discutir o quê? Porque todos os manuais de crítica textual são manuais para serem usados, para você aprender e usar. Não existe o melhor. Não existe. Entende? Não existe. Eu não tem nem como eu dizer isso. Qual é a melhor crítica textual? Porque todos os livros de crítica textual são manuais. Que te ensinam a fazer o processo de crítica textual. Então, tem uns que estão no nível mais básico, mais introdutório, outros já estão no nível mais aprofundado. Então, por exemplo, eu não aconselho para ninguém a leitura de Dante of the New Testament, né? Ou qual é o texto original do Novo Testamento do Wilbur Piquet de primeira. Por quê? Porque para ler esse livro, você tem que basicamente já conhecer crítica textual. Você tem que saber que assunto o Wilbur já está explicando, né? Então, o Wilbur já começa descendo a lenha no texto eclético. Mas a pergunta é, você sabe o que é texto eclético? Não, não sei. Então você não sabe no que o Wilbur tá batendo. E eu falo isso não é porque eu sou bichão. Não, cara, porque eu passei por isso. A primeira vez que eu li qual o texto original do Novo Testamento, qual o texto original do Novo Testamento do Wilbur Piquerig, eu li, achei legal, mas pá, mano, nem pá. Nem tchum pro livro, nem tchum, era só mais um livro de crítica textual que eu li. Só que aí eu fui lendo outros livros, né, lendo outros livros, outros manuais, e quando eu cheguei num livro específico, que foi qual o texto, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, Bart Ehrman, quem adulterou a Bíblia e por quê, e aí eu li o livro do Bart Ehrman, eu olhei e falei, cara, pelo que esse cara tá falando aqui, pelo que eu já li, pelo ecletismo, não dá para caminhar. Não dá para caminhar. E aí, cara, eu não sei porquê, eu voltei e reli o livro do Wilbur Piquerig. Né? Acho que foi o Espírito Santo. A minha memória não me permite explicar exatamente agora o porquê que eu voltei e reli o Wilbur. Mas eu fui lá e ele reliu o Wilbur Piquerig e eu falei, pô, esse livro aqui é que me tornou majoritário. Né? O Identity of the New Testament, né? O qual o texto original do Novo Testamento. E aí, cara, a partir daí vocês conhecem o Adolfo que tá aqui, entendeu? Por causa de um livro que teve que ser lido 2 vezes para ser compreendido. E ainda tem coisa lá que eu não compreendo, né? Tenho que ler até a edição atualizada dele. Eu li a 4ª edição, mas ele lançou uma 5ª edição, o Wilbur, se eu não me engano. Ele lançou uma 5ª edição. Então, cara, eu tive que fazer o corre, mano. Eu tive que fazer o corre. Entendeu? Então, cada manual é isso. Eu volto no História do Texto Bíblico do Pedro Apolinário e vejo cada lição importante. É claro que hoje eu já conheço todos os assuntos, então às vezes eu preciso de um tema, só dou uma procurada, uma folheada no livro e já chego. Mas no geral é isso. Então, não tem essa de a melhor crítica textual. Todos os manuais são importantíssimos e cada um traz um aspecto do autor, né? E por aí vai. Sabe? Então, seria isso.
Tem alguns que já são mais antigos, outros mais introdutórios, mas todos eles são úteis para a aprendizagem, para o processo de crítica textual. Beleza? Bradocoso chegou na live. Salve, Bradock. Agora só falta mandar 10 reais na minha conta, hein? Vamos lá. Cara, pergunta séria. Muita gente diz que o Strong é horroroso para consultar e fazer exegese. Concorda? Primeiro ponto, nós temos que entender duas coisas sobre o Strong. Muitas vezes o que a gente tem do Strong em língua portuguesa é uma concordância. Concordância não é dicionário. Concordância, ela ajuda a fazer exegese, mas ela tem que ser usada com uma certa cautela. Por quê? Vamos lá. A concordância Strong, ela é boa. Os números Strongs, pô, eu acho fascinante, me ajuda muito. Tanto que até o meu léxico do William Holiday, eu tô colocando os números Strongs nas palavras hebraicas para ficar mais fácil. Só que com o uso e aprendizagem de hebraico, a gente vai cada vez necessitando menos. Mas o que acontece? O Strong, ele tem esse primeiro fator. Normalmente o que nós temos em língua portuguesa é concordância. Concordância não é dicionário. Eu quero saber quantas vezes uma palavra ocorreu no Novo Testamento. Eu vou na concordância. Beleza? Aí é justo e válido. Só que não é porque eu sei quantas vezes ela apareceu no Novo Testamento, é que eu sei fazer a exegese correta de um determinado texto. Então o pessoal confunde. Outra coisa, concordância ela mostra assim, a palavra aqui 10 vezes foi traduzida dessa forma, 2 dessa e uma daquela. Ok, só que o tradutor, a concordância ela é baseada em cima de uma tradução em específico. E normalmente essa tradução ela pode estar limitada a isso, né? Pode ter uma certa limitação. Então, concordância não se usa dessa forma. Concordância se usa para saber quantas vezes uma palavra ocorreu e para você se localizar para começar um processo, sei lá, exegético comparativo. Aí tudo bem. Então, é isso. Então, eu não acho horroroso, eu acho nesse sentido. Agora, vamos lá. Quando nós falamos de dicionário Strong, como é o que tem na Bíblia a palavra-chave, que foi aumentado pela Spyro Zodiac, e no caso aqui eu tenho um dicionário Strong aqui, a concordância Strong com o dicionário de hebraico e de grego aqui. Acontece o seguinte, o Strong ele é desatualizado. Da Bíblia a palavra-chave nem tanto, porque ele foi aumentado pelo Espírito Zodiates, mas esse aqui que eu tenho aqui, esse léxico Strong, ele foi publicado em 1890, velho. Só que em 1890, se você vai para 1895, você teve um monte de publicação através de Adolf Deismann que fez com que os léxicos passassem por uma atualização. Então, o pessoal muitas vezes fala assim, eu uso o Strong. Mas é que o Strong, lexicograficamente falando, ele é antigo, ele é ultrapassado. Não estou dizendo que ele seja ruim, mas ele é ultrapassado. E aí, às vezes, essa limitação pode levar você a um erro, tanto no hebraico quanto no grego. Então, não é que eu acho o Strong horroroso, eu acho bom, cara, eu acho justo. Só que é uma obra limitada. Ela é uma obra tipo um Fusquinha. Quem corre mais, o Fusquinha ou o Corsa 1.8? Quem corre mais? Quem dá menos dor de cabeça? Quem é mais confiável? O Corsa. Né? Por que é o Corsa? Porque o Corsa ele é mais atual, tecnologia mais atualizada, ele é mais novo. O Fusquinha é clássico, mano. Fuscão de ferro, né? Fuscão preto! Você é todo feito de aço. Contra você não há embaraço. Tá, sabe assim? Mas ele já era antigo, né? Ele já era antigo. Aí, ó, alemão! Né? Ô Macedão, como é que eu falo? Halo, né? Halo, mano, Gasken. Aí, ó, vou ter que. Cara, vou ter que começar a falar alemão nessa bagaça aqui agora, velho. É alemão, é Macedão, é Jedi. Todos os caras brabos, apoiador do meu canal aqui, estão seguindo eu. Daqui a pouco vamos chamar de Führer, pô. O Führer. Führer. Ai. Então, né, mano? Não, o Fiat Uno, cara, é guerreirão, mas o Fiat Uno é aquilo, né? O Fiat Uno é fraquinho. Primeira subida, o bichão dá ré.
Na primeira ele vai de ré. Né? Entendeu? Então, assim, não é que o strong seja ruim, né? Ô, Isaías. Caraca, hein, rapaz? Caraca, hein, mano? O Canindé, mano. Esse cara é muito engraçado, mano. O Gesseiro foi expulso do Terra do Vale, mano. Quanto tempo, meu amigo? Quem diria que você estaria numa live minha aí, mano? Pô, da hora. Então, então, eu não acho o Strong horroroso. Eu acho ele uma obra limitada. Assim como na live de ontem, no vídeo que eu gravei ontem, vocês percebem que eu usei Gessênios. Gessênios é um baita léxico, cara. Olha isso aqui, bicho. Se você fala assim, Adolfo, qual é o léxico que você mais gosta do hebraico? É o Gessênios. Só que o Gessênios, ele é uma obra que foi publicada em 1833 em hebraico latim. Foi em hebraico latim, só que isso aqui foi traduzido por Samuel Petragos, que porventura é um crítico textual do Novo Testamento também, é um dos principais críticos textuais historicamente falando. Só que assim, Gessênios, lexicograficamente falando, ele é ultrapassado. É um baita léxico, é tipo um opalão, 6 cilindros, 4.2, que, porra, quem tem não se desfaz. Só que ele pode, algumas palavras, elas estão limitadas, igual a gramática dele, né? Entendeu? Então é isso. É uma obra confiável? É. Sabendo o contexto em que ela foi escrita, sabendo a limitação que ela tem. Fim de papo, meu irmão. Fim de papo, né? Fim de papo. Prefiro, por exemplo, usar para uma definição de dicionário, de significado de palavra, o Queller Baumgartner. Só que, mano, esse Queller Baumgartner é horrível, porque ele traz a palavra em alemão, traz um monte de coisa que muitas vezes para mim não é necessário. Me ajuda muito. Mas se for em questão de uso, eu prefiro muito mais o Gessênios. Então, o que acontece? Eu uso as duas. Eu uso os dois. Eu uso os dois. Porque eu sei dessa limitação. Assim como um outro léxico, por exemplo, se a gente tá falando de. Estamos falando de Strong, mas, por exemplo, esse léxico aqui, mano, é um léxico muito da hora. Eduardo Robson. Só que sabe quando que foi a última atualização dessa bagaça aqui? 1850, cara. 1850. Então, tipo, não tem como comparar um Edward Robson com um Frederick Dunker, que é de 1980, que já passou por atualização de achados arqueológicos, de definição de dicionário, de palavras, entendeu? Então é isso. Agora, isso quer dizer que o léxico do Eduardo Robson seja ruim? Não, ele é limitado. Ele é limitado ao seu tempo e seu espaço. Mas ele ainda tem pérolas que, pô, muito da hora. Só que a gente tem que ter noção. Então, assim, a mesma coisa é o léxico do. Não é o léxico, né? A concordância strong, né? Que você tem a concordância e tem o dicionário strong. E claro, né, meu? Se a gente comparar o strong, o léxico strong, o dicionário strong, com o Henry Tyre ou com o próprio Edward Robson, cara, o strong fica para trás. O strong ele é um dicionário mais resumido, né? Então, é isso. O strong ele é mais interessante pela numerologia, pelos números strong e pela concordância, né? E pela concordância. E ponto. Fica por aí. Entendeu? Aí, se você usar até esse ponto, já era. Aí você reforça os significados usando um Frederick Dunker, um Gerhard Kittel, né? Ou talvez um Liddell Scott mais atualizado. Então, essas coisas que tem que ser levado em consideração. Fechou? Então, não é que seja horroroso, mas ele é tipo, sei lá, um Fusquinha 1972. Tá ligado? Não é? É isso, né? Aí, ó. O Gesseiro brigou. Ai, ai, ai. Mas todo cearense é desse jeitão, cara. Todo cearense é muito difícil encontrar um cearense que seja sangue frio, cara. Sangue frio. Eu sou casado com uma cearense. João Galvão, salve Galvão. Bradocoso, pá. Bradock, né? O Bradock falando que assistiu meu vídeo ontem falando sobre o Sabino, né? Analisando o Sabino. O Lemão chegou no nível 3.
Ó, salve, salve, galera, pá. Salve, Célio. Aí, ó. O cara tá aprendendo, tamo junto. Ó, pior que Führer significa líder e tem várias palavras, tipo, é, Kaftarzehnführer, é, Kafta, Kaftarfahrzehnführer, significa condutor de veículo motorizado. Ou Reisenführer, que significa guia turístico. Ó! Ah, aí, ó. O Hebraico Ashuri já chegou dando like. Ô, Hebraico, você tem que chegar mandando pix, mano. Mandando pix pra nós, pô. Muito papo e pouco. Né? Vai comprar um léxico desse. Eu tenho um léxico do Novo Testamento. Dá. Alguma coisa do domínio semântico. Então, o domínio semântico é um baita léxico, cara. É o melhor dicionário para tradução do mundo. Isso eu agradeço demais. Eu agradeço demais a Sociedade Bíblica do Brasil, através de Wilson Schoss, tendo traduzido essa obra para a gente em língua portuguesa. Vocês não têm noção do que significa a tradução do domínio semântico para a língua portuguesa. O que significa pro tradutor, pro estudante básico, mas o que é pro tradutor? Entendeu? Muitas vezes a gente deixa passar uma obra dessa. Eu vou ver se eu gravo um vídeo sobre ela. Talvez eu grave amanhã. Mas vocês não têm noção. Porque tipo assim, é o melhor dicionário para tradução do mundo. Não tem uma obra melhor do que essa. Ah, mas o Frederic Dunker. Então, Frederic Dunker, ele é um dicionário, ele é um léxico, né? Que ele cobre o significado do grego koiné até o cristianismo primitivo. Beleza. Então a gente consegue utilizar. Mas o domínio semântico ele é voltado exclusivamente para entender o significado de uma palavra. Então, ele reforçado pelo Frederic Dunker são uma dupla perfeita, né? Então o negócio é muito louco, é muito bom. Então, assim, o domínio semântico é uma obra que todo estudante de grego tem que ter, todo professor de grego tem que ter, e é uma obra que vale muito a pena. Fechou? Adolfo, em que contexto o método histórico crítico é válido? Cara, é assim, Macedo. O método histórico crítico ele é válido. Eu, particularmente, quando eu comecei a estudar sobre exegese, eu descobri que o meu método de fazer análise e exegese bíblica era pelo método histórico crítico. Mesmo não concordando com toda prerrogativa, mas o meu método essencial, 95%, era método histórico crítico. Era método histórico crítico. Por quê? Porque pelo método histórico crítico cultural, né? O negócio é tão difundido no meio teológico que você usa sem saber, você não consegue pensar fora dele, né? Você não consegue pensar fora dele. O Pix tá aqui em cima, ó lá, 12 988 14 05 24. Manda o Pix lá para nós, rapaz, né? Então, o que acontece? O método histórico crítico ele é válido? Ele é sim, usado em pequenas doses, entendeu? Ele é válido, você tendo alguns princípios que você não pode abandonar, que você não abandone. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo. Se você abandonar o sobrenatural da Bíblia, e aí você só seguir pelo método histórico crítico, você se torna um teólogo liberal como, sei lá, o próprio Sabino, entendeu? Você se torna alguém que, né, você vai olhar para a Bíblia como apenas um livro de escritos literários de um determinado contexto. E é isso, né? Como o Diano Carreira colocou, né? O método histórico crítico destruiu a Bíblia ao longo da história, exatamente. Então, se você for beber numa fonte do método histórico crítico e não tiver noção, você vai acabar sendo levado. E assim vai. Entende? Então, é válido, eu acho justo, eu acho relevante. Tem muitos estudos através do método histórico crítico. Só que assim, com muitas ressalvas. Com muitas ressalvas, né? Com muitas ressalvas. Vamos lá. Hebraico Ashuri, já leu sobre análise do discurso hebraico? Mano, hebraico não é minha praia, velho. Aí que tá. O complicado de eu gravar um vídeo falando sobre hebraico, por exemplo, no meu canal, é que a galera vai achar que eu manjo de hebraico, né?
Até, inclusive, estava fazendo a lição da escola bíblica com os irmãos da igreja, e os caras já estavam achando que eu manjava muito hebraico, velho. Eu falei, não, velho, minha área é grego, não é hebraico. Né? Minha área é grego, não é hebraico. Eu falo alguma coisa de hebraico, alguma palavra aqui, uma palavra ali que a gente analisou com muito carinho, muito cuidado, mas não é. Então, assim, discurso da Bíblia hebraica, bicho, esquece. No Antigo Testamento, esquece. Não li nada. Não li nada. Não li nada. Fechou? O Leidson, né? Não quero ser professor de grego, mas gosto de exegese e crítica textual. O que precisa adquirir? Olha, você compra 10 livros por mês e não sabe. Leidson. Não, o cara chega aqui para fazer live, cada 10, o cara lança 20 vídeos no mês. 10 dele é fazendo review de livro que chegou na casa dele. E o cara vem me perguntar o que ele tem que adquirir, se ele já adquiriu tudo. Eu não tenho nem que falar nada para você, Leidson. Não tenho nem que falar para você, mano. O básico, né, meu? Gramática, dicionário, Novo Testamento interlinear, Antigo Testamento interlinear, gramática e por aí vai. O que eu posso dizer para você? De crítica textual, aquilo que eu já falei no vídeo, na história do texto bíblico, manuscritologia do Paulo Anglada, crítica textual do Wilson Paroski, origem e transmissão do Novo Testamento do Wilson Paroski, qual o texto original do Novo Testamento, Wilbur Piquerig, para Novo Testamento, Antigo Testamento que você conseguir encontrar, pode comprar também, e por aí vai. Ô Célio, não precisa mandar para mim comprovante que você deu dinheiro não, mas vamos ver se foi R$100, cara, tomara que seja R$100. Vamos ver aqui quem foi a galera que tá apoiando aqui, ó. Já viu o Célio mandando. Não precisa mandar o comprovante, não, rapaz. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver o apoio. Oh, yeah. Celhão, ó. Macedão mandou 7 conto e o Celhão mandou 12,75. É isso aí. Valeu. Tamo junto, minha galera. Tamo junto, minha família. Tamo junto. Valeu aí o apoio. Tá? Agora falta o Galvão, que falou que manda o Pix. Vamos lá, tá? Leidson. Eu trabalho com um pouco de hermenêutica e exegese na faculdade. Cara, quem mexe com história não tem conversa, né? É isso aí. Contexto histórico se faz necessário para tradução, exegese e crítica textual? Claro. Principalmente para o Antigo Testamento. Para o Novo, a gente trabalha mais a comparação de manuscrito, né? Mas para o Antigo Testamento, cara, fazer exegese do texto bíblico, tipo, quase que fazer a crítica textual é quase que fazer uma exegese também. O bagulho é louco, cara, assim, eu nem me atrevo muito a falar de coisa do Antigo Testamento, tá, Ibrahim Kachuri? Porque o bagulho é louco, mano, é outro nível. Tipo assim, ó, pra você fazer crítica textual do Novo Testamento, você tem que saber inglês. Não, você tem que saber ler inglês, você tem que ler inglês para ter acesso ao conteúdo material de inglês, de que tem inglês. Saber grego. Você sabe grego e sabe inglês, você deslancha para falar de crítica textual. Você tem conteúdo a rodo. Para um nível mais avançado de crítica textual neotestamentária, um latim, um aramaico, um copta, sabe assim? Pá! Para poder ter uns bagulhos assim que, né? Você já bagaça, tá ligado? Agora, velho, pra você fazer crítica textual do Antigo Testamento, ó, pra você ter noção. Você tem que saber o hebraico, você tem que saber o grego, você tem que saber o aramaico, você tem que saber o latim, aí você tem que saber o inglês. Só que aí você precisa saber alemão para ter acesso aos conteúdos específicos da área. Tipo assim, isso é para você poder chegar e falar assim, maluco, eu sei fazer crítica textual do Antigo Testamento. Tá ligado? Isso é para você começar a falar que você pode fazer. Não tô dizendo que você é bom no que você faz. Tipo, o cara pode dizer que é crítico textual do Antigo Testamento é uns 15 anos de estudo. O cara, para começar a fazer análise do Novo Testamento de nível básico, 6 meses. 6 meses lendo, estudando, fazendo o curso na página inicial do canal aqui. 6 meses você já tá deslanchando, você já tá bagaçando, você já tá pagando de bichão. Mas crítica textual do Antigo Testamento não é, cara. Não é. Porque aí você tem muita discussão histórica, análise documental. Como assim análise documental? Vamos lá, para Novo Testamento.
Você pega lá o Codex Sinaiticus, o bagulho é do quarto século. Aí você pega o Vaticano, do quarto século, ano 323. Você pega os papiros, 200 e pouco, 300, 180, 200. Aí você pega o pai da igreja, 180, 200, 300, né? Você pega lá os manuscritos gregos, aí você vai para o texto majoritário, aí o texto bizantino é 1200, 1100. Você pega lá manuscritos do século VIII. Então, pô, você pega o documento que você tem próximo do original. Já para o Antigo Testamento, o negócio é mais, o buraco é mais embaixo, porque a cópia mais antiga que nós temos são dos manuscritos do Mar Morto, que vão datar do ano 50 lá para o livro de Gênesis, ano 50 a.C. É a cópia mais antiga do livro de Gênesis, se eu não me engano. Só que o livro de Gênesis foi escrito no ano 1000 a.C. No ano 1000. No ano 1000, 1500? 1500. 1500, né? O Moisés começa a escrever a Bíblia no ano 1500. Que Davi é do ano 1000 a.C. Entendeu? Então, tipo, são 1500 anos até a cópia mais antiga, velho. Então, tem muita discussão da crítica textual do Antigo Testamento que ela vai basear uma leitura em cima de um estudo linguístico. E, mano, não é qualquer um que faz estudo linguístico do Antigo Testamento. Os caras malemar sabem falar meia dúzia de palavra hebraica, vai fazer análise linguística do texto. Então, cara, exige-se muito do estudioso, exige-se muito, né? Mas é isso aí. Então, o contexto histórico, nesse sentido, ele é muito importante para a crítica textual do Antigo Testamento, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Curso livre. Destruir a Bíblia há um tempo. Não há possibilidade para, digamos, heréticas. Cara, ô Galvão, você não precisa do método histórico crítico para falar de heresia. Olha pro Romilson Ferreira. Olha pra pastora Nadir. Olha, cara, vê lá o que o Pocella falou. Olha o que o Pocella falou acerca do 666. Você não precisa de método histórico crítico, cara. Os próprios idiotas fazem isso, velho. Você não precisa de método histórico crítico. Você pode ter a teologia da missão integral. Quem é o principal defensor da teologia da missão integral? O René Kivitz, que no sermão ele falou que Jesus ofereceu esperma para a mulher do poço. Entendeu? Tá sacando o bagulho, cara? Você não precisa de. Não é o método histórico crítico que cria heresia. As heresias elas se criam por si mesmas. Entendeu? E as heresias elas já existem antes do método histórico crítico. O que o método histórico crítico muitas vezes comete é um erro de anacronismo. Ele obriga, muitos estudiosos do método histórico crítico, eles obrigam o texto a dizer algo usando o método histórico crítico, coisa que na época que o texto foi escrito não existia isso. E o método histórico, muitas vezes o cara ele não consegue dialogar com o texto. Acontece, né? Estou vendendo meus livros de ficção e construindo uma biblioteca só de alemães. Vou até fazer prateleiras como as suas. Aí sim, Macedão, aí sim. Aí, ó, mas quero montar uma de hebraico também, porque curto demais a cultura judaica. É isso aí, Gabriel Macedão. É isso aí, Macedão. Porém, temos também um curso livre que trabalhamos junto com de pedagogia. Eu leciono matérias teológicas lá. Da hora. O método histórico crítico só perdeu sua força depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, pois a maldade humana foi questionada, pois a Bíblia fala que o ser humano é um pecador mau. É isso aí. Mandei uns caraminguá. É isso aí, pá. Adolfo, você tem artigo publicado, escrito, esboços teológicos? Não, nenhum. Não, eu não sou um cara de escrever, velho. Eu tento escrever, mas não é sempre que eu estou inspirado. Às vezes eu escrevo alguma coisa sobre teologia, às vezes eu escrevo alguma coisa sobre história, né? Tenho lá uns 2 artigos escrevendo sobre o movimento punk e movimento skinhead e tal. Não é acadêmico, mas no meu blog, né? No blog. Mas eu não sou um escritor acadêmico, cara. Não sou, tá? Eu não sou. Não tenho. Literalmente, meu trabalho teológico, minha contribuição teológica é aqui no YouTube. Sem mentira nenhuma. Minha contribuição teológica é aqui no YouTube. Né? Porque um vídeo meu falando de grego, às vezes,
contribui mais para a teologia brasileira do que um artigo que não vai ser lido por 10 pessoas, né? Então, essencialmente, é isso aí. Mas, cara, eu gostaria de ter, só que o problema é que a minha vida é complicada, né, meu? Você tá acompanhando, mano, bater sapo o dia todo, né? No solzão. Hoje tava cavando buraco para trocar um cano de esgoto que eu mesmo quebrei quando eu tava quebrando o contrapiso, né? Então não é fácil, velho. Tá ligado? Não é um bagulho. A minha vida não é fácil. Se eu tivesse só vivendo de YouTube ou dando aulas, talvez seria mais fácil lidar com isso, né? Mas eu não consigo, cara. Porque desde os 17 anos de idade trabalhando em construção civil. Então é isso aí. Do Conan não abro a mão, não. Vamos lá. Minhas revistas. Livros do Olavo. João Galvão. Adolfo, eu não entendo nada de hebraico, mas para um nativo do hebraico seria um caminho mais fácil? Cara, esquece essa viadagem de nativo. Esquece. Um bagulho que eu falo para todo mundo é: pare de colocar empecilho na sua caminhada. Você quer aprender alguma coisa? Vai e faz. Se o cara ficar muito, será que é mais fácil isso? Não, cara, vai e faz. Só que assim, o cara, que nem você, João Galvão, você tem que ser homem. Aí agora vai para todo mundo. Você começa uma coisa, homem que é homem, ele começa uma coisa e ele termina. Entendeu? Eu conheço muita gente que, eu vou estudar hebraico. Aí ele começa a estudar lá, aprende o alfabeto e desiste um mês depois. Se você for esse tipo de gente, se você começou alguma coisa na sua vida e desistiu, mete um foda-se no hebraico e esquece hebraico. Esquece hebraico, esquece grego. Vai estudar algo mais fácil. Entende? Mas essa não é minha pergunta, Adolfo. Não é a sua pergunta, mas assim, pro cara que é esforçado, não tem essa, porque o cara é nativo no hebraico, ele sabe mais hebraico. Mas é claro que ele sabe mais hebraico. É mesmo que você pedir para um americano falar em português. Qual que é mais fácil? Eu falar português ou um americano dos Estados Unidos? O porto brasileiro, eu falar, porque eu sou nativo. Mas isso impede que eu fale inglês ou que o americano fale português? Não impede. Só que você vai exigir mais esforço. E aí entra aquilo que eu tô falando. Você tem que ter culhão, mano. Você tem que ter disposição. Entende? Tem que ter coragem, tem que ter vergonha na cara. O problema do brasileiro, em geral, não é o seu caso, tá, Galvão? O problema do brasileiro é que ele não tem vergonha na cara. Ele quer estudar, ele quer pagar de estudioso, mas ele não quer estudar. Ele quer ser professor de história, por exemplo, como já aconteceu. Eu estava na faculdade de história, no grupo, e uma moça falou assim: precisa ler muito para ser professor de história? Eu olhei, puta que pariu, entendeu? Então, entende? O cara, ele quer pagar de teólogo que sabe de Bíblia lá, mas ele não gosta nem de ler a Bíblia. Não, o Macedão estava contando a história de um conhecido dele que é desse jeito. O cara quer pagar de espiritualzão, de entendedor de Bíblia, mas o cara nem a Bíblia lê. Entende? Então, o brasileiro é muito assim. Só que a gente tem que ter disposição. Tem que ter disposição, é isso. Né? Tem que ter disposição. E muitas vezes as pessoas não vão entender o que você está fazendo. Hoje, minha esposa deixou quietinha aqui, fazendo minha live, estudando, fazendo corre. Por isso que às vezes é muito importante também a doação que vocês ajudam aqui, porque isso ajuda a pagar uma conta. E mulher só entende o seguinte: tá dando dinheiro? Então continua. Se não tá, esquece. Né? Por muitos anos, minha esposa, ela brigou comigo. Quantos livros desses aqui, cara, chegaram? Entendeu? Quantos livros? Quantos livros? Hoje, ela já não reclama tanto. Por quê? Porque, né, às vezes pinga uma moedinha, a galera ajuda quando eu peço, porque às vezes eu preciso de ajuda, cara. Ó, que nem eu tô aqui com a minha bateria da Bis, ó, minha bateria da Bis, deixa aqui. Essa aqui é uma bateria, porque sabe, assim, então, isso aqui é ajuda dos 6, pô. É ajuda dos 6. Então, não tem caminho mais fácil, mano. Não tem caminho mais fácil. Se lembra disso.
Quem tiver aqui no meu canal, se lembra daquela música assim, ó. Sou o príncipe do gueto, só quem é sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. Milhões de brasileiros não tem teto, não tem chão. Eu sou a multidão. Não vá pra grupo com minha calça, minha peita lupa, se canto rap. Você lembra disso, velho? A vida não é fácil pra ninguém, não. Não é fácil pra ninguém, não, cara. É isso. Então tem que ter culhão e disposição. E disposição, sem choro nem vela. Né? Sérgio Monteiro. Cara, o Sérgio Monteiro ele manja de tudo, velho. De tudo. É de hebraico, é de grego, é de latim, é de. O cara é monstro, mano. Mas vamos lá. Vou dedicar, mas não para ser o melhor, mas para contribuir no conhecimento. É isso aí, Achu. Queria abrir um canal no YouTube para fãs sobre crítica textual do Antigo Testamento. Então eu já cantei a pedra, bichão. Já cantei a pedra para vocês. Então você já sabe o caminho. Macedão, 2 livros para começar a analisar o Novo Testamento. Introdução ao Novo Testamento de Acarso e Perigos da Interpretação Bíblica, também do mesmo autor. Também um livro que eu vou indicar é Entende o que lês, do Gordon Fee. História e Texto Bíblico, Pedro Apolinário. Explicação do texto difícil da Bíblia, Pedro Apolinário. Mas o principal, leia o Novo Testamento, pelo amor de Deus, cara. Né? Leia o Novo Testamento. Mas vamos ver aqui se a galera tem ajudado nós financeiramente. Que agradeço aí aos 2 apoiadores do canal. Né? Muito obrigado mesmo. Essas obras de Acarso eu preciso adquirir elas. O pessoal tá com escorpião no bolso. Travou aqui. Mas é isso aí. Bom, gente, 10h10, 51 minutos de live. Vamos ficar aqui mais uns 9 minutinhos para fechar 1 hora, né? E é isso aí, cara. E 20 pessoas assistindo a live, cara. Muito obrigado, né? Ó, o Belarmino de Souza. Salve, Belarmino. Chegou tarde, paga 10. 10 no Pix aqui, beleza? Enquanto vocês fazem seus comentários aí, vou pegar mais um copo de água. Todo dia sem parar, do lado de cá, do lado de lá, é sempre a mesma coisa, mano. O que é que eu vou falar? É isso aí. O Hebraico Ashuri, manda uma mensagem pra mim no Zap, velho. Tá? Mande uma mensagem pra mim no Zap. O episcopo, ele disse que é anacronismo semântico. Aí da hora, mano. Tem umas coisinhas legais. Olha. Ô Macedão, você vai ter que mudar esse nome de canal, tirar esse símbolo aí de música e você tem que fazer umas alterações no seu canal aí, bichão. Entende? Né? Mas tamo junto aí. 53, 18 likes. Eu acho que a live foi bem hoje. Foi bem, né? Tava lendo alguns comentários aqui que fizeram acerca do meu vídeo lá. Eu já tava imaginando. Cara, como que o brasileiro gosta que os outros se fodem, né, cara? Os caras abrindo aqui. Os caras falam, vai entrar numa live lá ao vivo e fala com o Sabino. Vai debater com o Sabino ao vivo. Esperando você entrar numa live com o Sabino ao vivo. Gente, quantas vezes eu já falei aqui, cara? Eu sou um cara, meu raciocínio ele é muito devagar para debate. Então eu não vou ficar entrando em debate sabendo que eu tô em desvantagem. Outra coisa, os caras acham que é fácil falar para outro ir, né? Você vai lá,
debater com tal pessoa já que você é o bichão. Não é assim, cara. Eu sou professor, cara. O conhecimento eu gosto de apreciar. Eu ouço um argumento, eu aprecio ele, cara. Eu aprecio o argumento, tá ligado? Eu gosto de apreciar o argumento. Só que você não faz isso em debate. Debate você tenta vomitar a sua verdade e moer o inimigo. Eu entendo a dinâmica do debate ao vivo. E não é pra mim, cara. Não é pra mim. Só que a gente fala e o pessoal não escuta. O pessoal acha que tudo a gente tem que virar debate. Tudo, o foda do Brasil, do brasileiro é isso. Tudo eles querem virar debate. Não, mano. Pô, inclusive o próprio Sabino mesmo, eu gosto muito de trocar ideia com ele, cara. Já algumas vezes eu troquei ideia com ele, mandei mensagem, ele manda mensagem pra mim. Eu acho que ele é um cara super gente boa. Ele é mais fácil trocar uma ideia com ele do que com muito pastor, entendeu? Manda uma mensagem aí, Ashuri. Fala aqui. Aqui é o Ashuri, mano. Hebraico Ashuri. Aqui é o Ashuri. E eu quero saber o que é essa porcaria de Ashuri. Tá assistindo Naruto demais, cara. Tá assistindo Naruto demais. Mas Ashuri em hebraico significa aquilo que é belo, que faz feliz. O Ashuri, hebraico felizinho. Porra, mano. Põe um nome decente aí, velho. Né? Vai hebraico feliz. Aí como é que traduz isso pro inglês? Gay. O hebraico gay. Vai pô, mano. Aí é sacanagem, né, o Ashuri? Aí tá de sacanagem, né? Manda mensagem lá pra eu saber quem é você exatamente. Que aí eu te dou umas dicas. Deixa eu ver aqui. Né? Mano. Os caras não estão nem... Matheus Faria. Não, não é o Matheus Faria. Lê umas páginas. Vai lá, né? Inclusive, os caras querem que eu faça live todo santo dia e eu não consigo, cara, porque eu também tenho que fazer minhas leituras, né? Inclusive, o vídeo eu fiquei 2, 3 dias pensando, né? Desde que o Moisésão pediu pra mim gravar o vídeo, eu falei, mano, esse vídeo vai ser trabalhoso e arriscado. E aí eu gravei. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, pra mim é muito mais. Eu escuto, com todo respeito, eu escuto menos heresia vindo do Sabino do que eu entendo, do que de muito pastor, cara. Do que muitos pastores aí. E o pessoal não sabe ouvir o Sabino. O Sabino, é o que eu sempre falo, até falo para uns amigos, né? O Sabino é aquela pedra no sapato que a gente precisa de vez em quando. Tá ligado? Como assim? Ele é aquele cara que vem para te deixar desconfortável para você estudar mais. Entendeu? Quantos vídeos do Sabino eu fiz isso? Eu assisti o vídeo dele, fui lá pesquisar e ver se eu concordava ou não. Tá ligado? Ele é aquela pedra no sapato, né? Que tá ali. O problema é que o pessoal é assim, o Sabino disse isso, e aí, e agora, e aí, então, e aí, como é que faz? Mano, não é assim que você assiste vídeo do Sabino. O Sabino falou lá, Daniel era gay. Porra, mano, vamos pesquisar no hebraico, então, se Daniel era gay mesmo. Ele já vai lá e fala assim, que Jesus Cristo veio morrer por salvar a todos? Será? Aí você vai lá ver, vai pesquisar, e você vai ver se você concorda ou não. Agora não, os caras falam, o Sabino disse isso, o que eu faço? É o fim do mundo. Porra, mano, tem aculhão, mano. Tem aculhão. O pessoal não tá ligado, velho. Adolfo, você tem um novo dicionário internacional de teologia de exegese do Antigo Testamento? Não, cara, é um de 5 volumes, não tenho, cara. Isso aí faz tempo que eu queria ter, mas o bagulho é meio, não, muito caro. Muito caro. E Antigo Testamento, velho, eu não sou especialista em Antigo Testamento. Minha praia é novo, tem coisas do novo que eu preciso ter, agora do Antigo. Eu tenho aqui já o suficiente para arrumar treta, porque eu preciso arrumar. Mas não tenho essa necessidade também de arrumar treta. Sim, o Edson ainda vai lançar o léxico dele, cara. E esse aí eu preciso ter. Esse aí eu vou precisar ter. Né? Esse aí, sem choro, nem vela, sem lamentação. Vou ter que correr atrás. Vou ter que correr atrás. Sem choro e sem lamentação. Né? Você é o Ashuri, tá aqui. Tá, deixa eu ver aqui o nome do cidadão. É Danilo. Danilo. Aí, ó. Pronto. Ok. Vamos mudar esse apelido. Vamos mudar esse. Pronto.
Você tem o dicionário teológico do Novo Testamento. Mas eu tenho do Antigo também, ó, que é esse carinha aqui, ó. Só que tem um que ele é 5 volumes também. Tá? Mas tem algumas coisinhas, cara, que eu preciso. O hebraico, cara, eu queria ter mais. Eu queria ter mais tempo para poder estudar, para poder refinar o meu hebraico, refinar um latim, trazer conteúdo para vocês, mas eu não consigo, mano. Não consigo. Agora eu tô numa pegada de manter meu canal de história, né? Deixa eles latir um pouquinho. Tava conseguindo ouvir aí, cara. Então eles estão latindo alto, cara, porque normalmente não ouve. Ruruga! Fala, seu porqueira de cachorro sem vergonha. Canal Gordinho da NFL. Ô, Gordinho da NFL. Semana passada perguntei a diferença do léxico e do dicionário. Mais outra pergunta. Pra que tantos léxicos? O que muda de um pro outro? Ué, mano. Você não viu o vídeo de ontem, não? Vê lá, vê o meu vídeo lá do Se Daniel Era Gay, reagindo ao vídeo do Sabino. Veja a diferença que cada dicionário ele expressa. Veja, é só você olhar, cara. Eu não preciso nem responder, mano. Não precisa nem responder, ô Gordinho. É só você ver o vídeo completo, com calma. Você vai perceber que a construção do Quayle Baumgartner, por exemplo, é diferente da construção do Gesenius, que é diferente da construção do Luiz Alonso Choquel, né? Por exemplo, o Luiz Alonso Choquel me mencionou Levítico 20:17. Só que o Baumgartner já me mencionou lá Provérbios 14:24, alguma coisa assim. Aí você vai para outros dicionários, eles às vezes trazem uma definição de uma palavra, uma explicação melhor, uma contextualização. O Baumgartner ele traz muita citação de documento extrabíblico, coisa que o Gesenius já não faz tanto, coisa que o Luiz Alonso Choquel já não faz. Então, cada dicionário, cada léxico, ele tem uma contribuição individual. Tanto que eu mesmo, cara, quando eu tenho um só dicionário de qualquer idioma, eu fico perdido. Eu abro o dicionário, não acho a palavra, me lasco. Quando eu começo a ter 2, 3 dicionários de um idioma específico, cara, aí flui. Aí flui. Por isso que nos meus vídeos eu sempre uso 2, 3 dicionários, basicamente. Quando eles dizem a mesma coisa, eu só cito um. Mas eu trabalho com 2, 3, às vezes 4 dicionários, porque aí eu consigo achar a palavra, eu consigo especificar, eu consigo tudo, né? Melhor definir. Então é isso. Então cada dicionário tem uma contribuição, uma definição, uma explicação melhor. Entendeu? É isso aí. Você gosta do Novo Testamento do Wilbur? Cara, eu gosto bastante. Eu não uso ele tanto para fazer crítica textual. Eu não uso tanto para fazer crítica textual. Mas assim, eu tô sempre olhando. Quando eu vou fazer uma análise de uma variante textual, às vezes tem variantes que eu encontro nele que eu não encontro no NA, no Estrialante, que eu não encontro na quinta, que eu não encontro no texto majoritário, e eu encontro nele, né? Então eu gosto bastante desse sentido, mas é muito raro eu usar para fazer crítica textual, né? É muito raro, né? Entendeu? Eu estudo hebraico já faz uns 3 anos e não paro de estudar. Entendi. É isso aí, mete bronca. Mete bronca. Você mora aqui perto, mano, é código 11. É isso aí. Gente, a live tá da hora. Olha, 20 pessoas. Agora que chegou 20 pessoas na live, mano. Os caras chegam 10h30 da noite. Vocês são loucos, velho. Vocês são doidos. Cara, é uma abordagem interessante. Uma abordagem. Cara, assim, Belarmino, eu acho que você devia estar. Você tem que voltar a assistir os vídeos, as lives, as entrevistas que eu fiz com o Ilbu. Eu tenho, cara, uma porrada de vídeos sobre esse assunto aí. Mas assim, eu acho um caminho interessante. Teoricamente, eu não sou a favor de defender uma família em específico. Eu sempre vou caminhar pela grande maioria dos manuscritos, independentemente da família. Compará-los, né, e ver qual que tem melhor qualidade em si. Especificamente nesse sentido, né.
A família 35, ela tem uma abordagem um pouco diferente, porque o Buri ele vai escolher uma família em específico e vai trabalhar em cima dela. Então, é isso. Acho relevante porque ela contribui para a defesa do texto majoritário, mas ela não é que eu não me sinto muito seguro. Eu não consigo lançar todas as minhas cartas em cima disso. Eu não aposto todas as minhas cartas em cima disso, entendeu? A minha visão não é apostar em cima de uma família. Eu aposto em cima de todas, entendeu? Fechou? Vamos lá. Adolfo, ao seu ver, você acredita que o Sabino crê de fato na exegese bizarra que ele faz ou é só para polemizar? Porque, tipo, aquela Daniel não tem o menor nexo. É assim, o gordinho da NFL, isso eu já falei. Tem coisa que eu acredito que ele não acredita. Ele faz mesmo para fazer polêmica e coisa. Tem coisa que ele sustenta, questões que ele aborda, que ele sustenta, que é a que ele acredita mesmo. Mas tem coisas ali que eu acho que é mais para gerar uma polêmica, chamar atenção, sensacionalismo. E ó, lembrando, esse vídeo que eu gravei do Sabino não tem nada a ver com o vídeo anterior, tá? Eu não acho que o Sabino seja tão sensacionalista, apesar dele fazer muito isso. Eu acho que ele é um cara que tem muito conhecimento de grego, de hebraico, né? Um cara que vale a pena acompanhar algumas coisas. Tem coisa que ele fala, cara, que você não vai encontrar em canal de pastor nenhum, velho. Né? Tipo, ó, eu uso Constantino von Tischendorf, sabe por culpa de quem? Do Sabino, cara. Eu uso Constantino von Tischendorf e já me salvou várias vezes, né? Já me salvou várias vezes. Né? Até tem uma história muito engraçada. Aconteceu um dia. Eu adicionei um cara que se dizia doutor, né? Diretor de seminário, pá. Adicionei o cara num grupo. E nesse grupo, velho, os caras começaram a conversar e trocar ideia e trocar livro, tudo em inglês. Né? Mas olha só. Olha como que o cara chegou no grupo. Olha só, o cara não tava nem ligado que qual era o grupo que eu tava. Que eu tinha adicionado aí. Ô, eu queria saber o nível do grupo aqui, se é todo mundo básico em teologia, médio, bacharel, são mestre, doutor. Eu olhei pro cara e falei, mano, só acompanha os malucos aí. Se você aguentar respirar, se você aguentar, depois você me conta. Aí, beleza, né? O cara que veio metendo nessa banca toda, aí começou a trocar ideia lá. Os caras, né? Começaram a trocar ideia, os teólogos, compartilhando material em inglês, artigo em inglês e isso e aquilo. Aí o cara olhou e falou, ai, mãe, vocês não colocam nada em português, não? Aí eu falei para um cara que é doutor em teologia, inglês é língua básica, né, meu? Aqui os caras trocam ideia pelo menos em dois ou três idiomas, né? Aí o cara já ficou quieto, porque não sei o que e tal. Aí ele entrou no tema de trindade, porque todo antitrinitariano, 99,9% dos trinitarianos que eu conheço, antitrinitarianos, eles gostam de entrar nesse assunto toda hora. Você tá falando de pedra, ele fala de trindade. Você tá falando de água, ele tá falando de trindade. Você tá falando de Naruto, ele fala de trindade, sabe? Se você tá falando de Novo Testamento, o cara vai falar de trindade. Porra, mas às vezes só quer falar de Jesus e ele fala que não é trindade. E ele quis entrar nesse assunto de trindade, né? Ele queria entrar no assunto de trindade. Aí ele veio mencionar Mateus 28:19. Aí eu falei, Mateus 28:19, que é a coisa que todo antitrinitariano idiota vai falar que não existe no hebraico, mas é no Novo Testamento em grego. Todo idiota que não entende porcaria nenhuma, só porque viu um vídeo lá, fala, esse texto aqui não tá. E aí ele veio falar, então, esse texto não tá nos originais. Aí eu olhei e falei, você tem certeza? Tem, você tem o Tischaldorf? Eu falei, o quê? Tischaldorf? Tischaldorf. Aí eu falei, acho que você quis dizer Constantino von Tischendorf, né? Não? Ele falou, esse aí mesmo. Eu falei, eu acho que eu devo ter. Aí eu tirei uma foto e mandei pra ele. Mano, o cara gelou, ficou quietinho. Não, porque não sei o que lá fala que não tem. Eu falei, como que não tem? Olha aqui, ó, pai. Comecei a meter. Lembrando que é o texto em grego e tudo o aparato dele tá em latim, cara. Tá em latim. Tá? Então é outro nível de discussão. Então aí, velho, é assim. Tem uns caras que se acham e não tá ligado, mano. Não tá ligado o bagulho, né? Ó, que nem aí, perguntou aqui do Von Soden. Cara, o Von Soden eu tenho
Eu devo ter, se o meu HD não apagou, que tem uns arquivos que o HD vai apagando, não sei por que motivo. Eu tenho o Von Soden, que são 4 volumes, só que o bagulho é louco, mano. O bagulho tá em alemão. É difícil de usar. O próprio Burr falou, Adolfo, até um profissional que estuda muito Von Soden tem dificuldade com a linguagem que é usada lá. É complicado. Eu vi aqui a mensagem aqui, o Ashuri. Né? Então, assim, eu tenho PDF, mas, assim, é uma obra que eu não abro muito, cara, porque ela é base para reconstruir o Novo Testamento, muitas vezes, mas é uma obra muito difícil de lidar, né? Vamos lá, Maxwell Fernandes. Olá, boa noite, Claire. Tudo bem? Eita, você poderia dizer se o milênio e a criação do novo céu e da nova terra têm algo em comum ou são coisas totalmente diferentes? Bom, se é milênio, é milênio. Então, milênio é 1000 anos. Se a criação do céu e da nova terra é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, meu irmão. Se fosse a mesma coisa, elas seriam com o mesmo nome, mas não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Agora eu não entendi sua pergunta em que momento. Se é antes, se é depois, aí já é outra coisa. Aí é outra coisa. Entendeu? Mas aí a gente vai entrar numa questão escatológica e aí me quebra um pouco as pernas porque eu não vou poder precisar, não vou poder ser tão preciso nas perguntas aí, beleza? E Burgon? Já leu Burgon? se eu já li Burgon, mano, Burgon para quem vai ser defensor, é o avô dos defensores do texto majoritário, mano. John Burgon, eu acho que eu tenho o livro dele aqui, os 12 últimos versos de Marcos, né, o final longo de Marcos, e ele foi um dos grandes críticos textuais ali ao nível do Westcott and Hort, mano. É o cara que mais bateu no Westcott and Hort na época. Então, Burgon é padrão, né? Já leu The White? Eu já devo ter lido alguma coisa do White, mas eu não sei se eu tenho impresso aqui comigo, mas eu já devo ter lido alguma coisa, né? Beleza? Então, assim, é isso aí. Tudo bem, você poderia dizer... Para você, o método histórico crítico é tendencioso a ponto de de como julgar um réu, já o considerando culpado, tipo, eles já presumem que a Bíblia é um livro falso. Não, cara, é que o método histórico crítico ele é o método preferido dos críticos do Novo Testamento, da Bíblia, né? Ele é o método preferido. Mas não tem desculpa não, mano. Vão tudo queimar no fogo do inferno, cara. Aí a gente já coloca a igreja, a gente já coloca a galera da USP, da PUC, da Metodista, da Luterana, a gente já joga todo mundo no lago de fogo, porque todos eles usam método histórico crítico. Sério, velho. Sério, nossas faculdades teológicas estão inundadas dessa merda. Mas tudo bem. Que a gente utiliza por cultura, né? Essencialmente. Né? Mas ele não é que é tendencioso, ele é anacrônico muitas vezes. Muitas vezes o cara que utiliza o método histórico crítico ele vai cometer anacronismos. Né? Então, é isso. Adolfo, na sua opinião, quando se fala de interpretação de Calvino ou Armênio? Bem, Armênio, quem que é Armênio? Você fala Armínio, né? Jacobus Armínios. Cara, Calvino foi um grande teólogo, um teólogo que escreveu sobre muita coisa. Eu acho que um cara monstro. Bichão é monstro, tá? E, cara, literalmente, para um teólogo do século XV, mano, o cara é monstro. O Armínio, ele é aprendiz do aprendiz, ele é aprendiz do Theodor Beza, que foi sucessor do Armínio, do Calvino. Armínio também ele tem uma contribuição, mas não tão grande quanto a do Calvino. Só que assim, o que eu tô comentando aqui é pouco me lixando pro que defende ou não, mas sim para contribuição, entendeu? Poder explicar de maneira simples como é esse método e como ele funciona? O método histórico crítico é assim, você vai tratar a Bíblia como um documento histórico. Método histórico crítico. Então você vai pegar, por exemplo, o Evangelho de Mateus.
Você não vai tratar ele como um livro divino inspirado. Você vai pegar ele e vai contextualizar ele no primeiro século. Vai contextualizar ele no primeiro século. E aí, a partir disso, você vai analisar fontes, discursos, análises, tudo que você puder usar, você vai usar para chegar a uma conclusão de um determinado texto, ou de explicar uma determinada passagem. Então você parte disso, que o documento ele é um documento literário de um ponto, de um determinado contexto histórico. E o método histórico crítico, por ser crítico analítico, ele anula a parte sobrenatural. Então, assim, a Bíblia foi inspirada. Quem disse que foi inspirada? Quem é que tornou inspirada? Quem é que catalogou isso? Será que foi Mateus mesmo? Quando é que foi Mateus? Então, é isso. Seria basicamente isso aí. Seria esse o método histórico crítico. O problema é que essa abordagem, ela, se você for muito por esse caminho apenas, você vai beneficiar a galera que não crê. Entende? Aí você vai beneficiar o agnóstico, vai beneficiar o ateu e até satanista. Entendeu? Então seria isso. Fechou? 10h30. Já passei da minha hora da live. E o Pix, que é bom? Nada. Você acredita na fonte Q? Eu já li a respeito e achei que tem muita especulação. Mas é uma teoria, é uma teoria. Fonte Q é uma teoria. E teorias mudam com o passar do tempo. Ponto. Eu não lido muito com essa fonte Q, porque a minha preocupação é, o Evangelho de Mateus é autêntico? Lucas, Marcos? São. Eles são confiáveis às abordagens crítico-textuais que nós temos? Sim. Agora, é isso aí. É melhor Pix ou Superchat? Cara, manda um Pix pra mim diretão. Manda o Pix. Manda o Pix, Lemão. Manda o Pix pro Furrer. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, cara, eu falei pro Lemão que queria ter comprar um tricorno, um chapéu tricorno, que é aquele chapéuzinho que tem 3 chifres assim dos. Aí o cara foi lá, pegou uma foto do coisa, colocou com... Eu racho o bico da idade com meus companheiros. Mas é isso aí. Um abraço. Tamo junto. E fui, hein? E fui. Fui. Um abraço a todos vocês aí.